parabenizar a direção do trabalho, quero parabenizar o pastor da igreja, né? A todas as irmãs por mais um ano. Não é fácil, mas o Senhor tem sustentado as irmãs debaixo da potente mão do Senhor, amém? Estou acompanhada do meu esposo, do meu filho, que já foi feito menção, né? Sou bem conhecida da casa, então não precisa de tantas apresentações. Eu tenho um texto, né? Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas o Senhor hoje me levou a fazer um paralelo, algo diferente. É um tema bem desafiador, né? Diante do tema. Quero parabenizar quem escolheu o tema, porque eu vou dizer que é algo bem diferente. E as irmãs daqui são irmãs que oram. Sabe por que eu digo que são irmãs que oram, irmão? Porque são temas direcionados do céu. Amém. São coisas do céu, irmão. Porque tem coisas assim que vem que é só do céu mesmo, que é o céu que dá. Então, primeiramente, abra em Tiago, capítulo de número 4. Vamos estar lendo Tiago 4. Capítulo de número 4, versículo de número 17. 4, 17. 4,17, a qual vai dizer assim, 4,17. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 4,17 que vai dizer assim: aquele, pois, que sabe o bem e não faz, comete pecado. Agora as irmãs vão abrir comigo lá em 1 Samuel, capítulo de número 25. Amém? Vamos estar lendo apenas alguns versículos. 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 2, que vai dizer assim: Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntou-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: a paz tenha, que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. O 10. E Nabal, respondendo aos criados de Davi, disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomara eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas rezes, que devolei para os meus toqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Agora o versículo de número 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 200 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo, passados em um pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. E isso, porém, não declarou ao seu marido. E o 28 para encerrar: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal de ti e por todos os teus dias. Eu quero orar mais uma vez mais contigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó meu Senhor amado, Deus querido e poderoso, Pai eterno, Criador do céu e da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eterno Deus de poder, eu quero te pedir, ó meu Senhor, que mais uma vez mais, assim como o Senhor falaste aqui, ó Pai, nesta casa, meu Senhor da glória, através do tema proposto, Senhor, que o Senhor venha falar mais uma vez mais, ó Deus querido e eterno. Ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a direção a qual o céu direcionou para nossas vidas. Espírito de Deus, eterno amado, meu Senhor da glória, se revela após mim nessa noite, remando revácia. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que os Teus mistérios, ó meu Senhor, venha tomar conta, Deus amado, dos vasos e da minha vida.
Ó Pai, no nome de Jesus, ó meu Senhor da glória, te peço, ó Deus querido, Pai, que tu fales e não se cales. Ó Pai, que assim como o Senhor falou, meu Deus amado, através de cada oportunidade, Deus eterno e querido, nesta noite, eu te peço, ó meu Senhor da glória, continua a falar, manifesta o teu poder em nosso meio e glorifica o teu nome em nome de Jesus. A igreja santa glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Interessante que quando a gente vai falar acerca do contexto de Tiago, a Bíblia vai falar acerca da carta de Tiago. É um livro prático do Novo Testamento. O livro de Tiago é conhecido como entre as 7 epístolas universal. O livro de Tiago é um livro que aborda temas como a fé. E a epístola de Tiago, a carta de Tiago, é comparada com a carta de Provérbios, como o livro da sabedoria. E quando a gente vê acerca do contexto no capítulo de número 4, a gente vai ver no capítulo de número 4 de Tiago abordar temas a qual fala acerca de invejas, de submissão, a qual vai falar acerca de blasfêmia, acerca de pecado. Mas quando a gente se depara com o final do texto de Tiago, no seu capítulo de número 4, no versículo de número 17, a gente vai se deparar com o tema a qual foi proposto para nós nessa noite. O capítulo de número 4, versículo de número 17, ele vai fazer uma pergunta para nós, podemos dizer assim. Ele vai trazer a nós uma reflexão nessa noite, que vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso é algo que mexeu comigo. E o Senhor me fez fazer um paralelo nessa noite. E o Senhor me levava até o capítulo de 1 Samuel, no seu capítulo de número 25. Porque perceba que o texto, a qual eu acabei de ler juntamente com a igreja, ele vai trazer para nós alguns personagens. Personagens esses que são bem conhecidos de nós, porque a gente vai ouvir falar acerca de Nabal, a gente vai ouvir o texto falar acerca do sentido de Davi, mas também o contexto vai falar acerca de Abigail. Perceba que quando a Bíblia vem falando acerca de Nabal, o próprio texto vem dizendo que Nabal era um homem insensato, era um homem louco e era um homem que podemos ver pela atitude que Nabal vai ter, um homem egoísta. Aleluia. Só que perceba que dentro desse contexto, a gente vai ver, aleluia, que Davi, ele havia vindo de um tempo difícil, um tempo de perca, um tempo de dor, porque o próprio texto diz que Davi tinha acabado de perder, assim, o seu amigo, aquele que ele era próximo, que era Samuel. Então, quando Davi perde Samuel, Davi toma sentido e tino de tomar partido, de se direcionar para uma outra região, para uma outra localidade. E Davi vai se deparar em ir para uma localidade a qual era perto da onde assim Nabal tinha posse de possessão. A Bíblia diz que Nabal era um homem rico. Nabal era um homem que tinha muitas terras. E perceba que dentro desse contexto a qual a gente leu, o texto vai dizer que Davi, a todo tempo, juntamente com seus homens, ficava ali guardar a parte a qual era de possessão, a qual pertencia a Nabal. Davi não deixava que nada de ruim, que nada de mal pudesse acontecer, aleluia, com as terras assim de Nabal. Só que algo mexe comigo, porque Davi, quando chega num determinado momento, que vai saber que assim tinha chegado o tempo de tosquear, Davi vai precisar de alimento, Davi vai precisar de algo. E o que Davi vai fazer? Davi vai